Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro. A gente tem bastante novidade aí sobre o nosso Corinthians, sobre o novo técnico, tá? Vou atualizar tudo para vocês. Peço mais uma vez, rapaziada, se inscreve, ajuda o John, segue o John lá no Instagram, que teve muito conteúdo ontem, abriu uma caixa de perguntas, tá? Uma caixinha de perguntas lá, o pessoal mandou um monte de coisa, vou responder hoje, tá? Algumas perguntas lá, então se você tem alguma dúvida, quer trocar uma resenha, coisa do dia a dia, de Corinthians, manda lá pro John, demorou, família? Vamos pra cima, já pra primeira novidade, tá? O elenco do Corinthians ontem foi se vacinar, tá? 23 jogadores foram tomar a terceira dose, tá? Do imunizante aí contra a Covid-19. E por isso, tivemos uma atividade com apenas 9 jogadores. Pra mim, o erro foi da data. Porque, por exemplo, você jogou no sábado contra o Botafogo. Vai jogar só no domingo contra o Bragantino. Por que você não tomou a vacina na segunda ou na terça já? Que aí você tem o restante da semana tranquilo para trabalhar. Não, tomou na quarta. Alguns jogadores tiveram reação, que é normal. E aí não treinaram na quarta. Mas você já não poderia ter feito isso na segunda, que é um dia mais de descanso, regenerativo e tudo mais. A gente teve um treino com Gil, Robson Bambu, Danilo Avelar, Lucas Piton, Bruno Melo, Paulinho Cantígio, William e o Gabriel Pereira, tá? Esses jogadores de linha. Dos goleiros, Cássio, Carlos Miguel e o Felipe da base. Hoje a equipe volta a treinar, tá? O Fernando Lázaro continua aí no comando da equipe. Atualizo vocês aí durante a semana sobre essas novidades. Mas é isso. Pra mim, corretíssimo. Tem que tomar a vacina mesmo, tá certo? O Corinthians, estão certos aí os jogadores. Eu só colocaria pro começo da semana. Mas tá certo, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre um assunto bem delicado, tá? Essa questão aí que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia. Hoje cedo, tá? Hoje de madrugada, né, mais especificamente, tivemos alguns ataques da Rússia na Ucrânia, tá? Então a situação assim tá bem complicada. Os jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia se reuniram em Kiev, num hotel. Estão todos num hotel. Falaram que a situação tá bem complicada lá. Pouco combustível. Tá? Até peguei aqui a declaração deles. Tá faltando combustível. A fronteira tá fechada. E o espaço aéreo fechado. Então assim, não tem como sair do país. Para sair tem que ser de avião. Tá fechado o espaço aéreo. Ou então ir para outro país para pegar um avião. Mas a fronteira tá fechada. Certo? Então os jogadores brasileiros se reuniram, fizeram um vídeo, tá? Pedindo ajuda do Brasil para que eles consigam sair de lá, tá? Nesse momento aí é muito complicado, muito delicado que acontece na Ucrânia e na Rússia, tá? É uma situação muito complexa, não dá pra gente se estender aqui, mas o próprio Corinthians compartilhou esse vídeo, tá? Dos jogadores. Temos aí 2 atletas que saíram da nossa base, o Maicon e o Pedrinho, que estão no Shakhtar, mas assim, temos diversos outros jogadores brasileiros lá. O David Neres, o Júnior Moraes, diversos, tá? Não dá pra gente contar todos, mas enfim. Pô, uma situação complicada, situação bem complicada mesmo, e espero que as nossas autoridades, os clubes, quem puder ajudar, ajudem aí os jogadores brasileiros e toda a população brasileira, né, que está na Ucrânia. Pô, se a gente for falar, tá pensando só nos brasileiros? Com certeza não. A gente espera que, pô, não aconteça mal a ninguém. Mas é uma situação muito complicada, muito complexa. É assunto daria pra gente se estender aí no vídeo inteiro. Mas, só atualizando vocês, rapaziada, a gente vive essa expectativa. Certo, família? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o novo treinador do Corinthians, eu, John do Timão, ainda tô naquela fase de uma expectativa muito boa, daquela ilusão, sabe? Pô, finalmente teremos um técnico. Finalmente teremos um técnico. Rapaziada, demorou, viu? Demorou bastante, mas conseguimos. Pô, John, foram 20 dias. Não, quase 9 meses, cara. O menor do Silvio só fez a gente passar raiva.
Foi difícil esse período, muito difícil, mas conseguimos, tá? Contratamos um técnico bom. Eu trago aqui uma lista feita pelo Marcelo Braga, tá? Marcelo Braga e o Henrique Totti. É isso, Henrique Totti, Marcelo Braga, o pessoal do GE, fez uma lista com 6 desafios pro Vitor Pereira, tá? 6 desafios que ele vai ter nessa chegada ao Corinthians. A primeira é de gerenciar o quinteto do Corinthians. Quinteto, John? Sim. William, Roger, Juliano, Paulinho e Renato Augusto. Como que ele vai encaixar essas peças no esquema dele? Como que ele vai trabalhar? Pô, John, mas trabalhar com esses jogadores é a coisa mais simples do mundo. Não necessariamente. Porque se o jogador é bom, o nível de cobrança é alto. Entendeu? Logicamente que com um jogador com qualidade é muito mais fácil de se trabalhar. Mas a gente precisa ter esse entendimento, tá? Precisa ter esse entendimento sobre a situação que acontece hoje no Corinthians, tá? Essa chegada de um técnico já era um clássico. Então toda essa situação a gente sabe que é um desafio para o Vitor Pereira. O segundo desafio, que já vinha acontecendo também com o Silvinho, de mesclar jogadores experientes, acima dos 30 anos, com os jogadores jovens. Com Adson, com Duqueiroz, com Gabriel Pereira, com João Vitor, com Lucas Piton, Raul Gustavo, Mantuan, tá? A gente necessita dessa mescla, tá? Mais um desafio para o Vitor Pereira, tá? Esse eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, que a gente já tem alguns jogadores aí estabelecidos na nossa equipe. O próprio Duqueiroz, por exemplo, é um cara que vem numa sequência muito positiva. João Vitor, o Lucas Piton, tá? Então a gente já tem alguns jogadores que estão embalados na equipe do Corinthians, então não vai ser um desafio tão grande assim pro Vitor Pereira. Terceiro desafio, a questão dos goleiros. O Vitor Pereira recentemente deu uma entrevista e ele falou, ó, hoje o goleiro é parte estratégica do jogo ofensivo. O goleiro tem que saber sair jogando com os pés e com qualidade, tem que ter visão de jogo, tem que ter um bom passe, tá? Para tirar o time dessa pressão alta, desafogar o time. Então assim, nessa questão dos goleiros, o próprio Thiago Nunes foi quem tentou implementar isso com o Cássio. Em alguns momentos deu certo, mas a gente ainda viu uma enorme dificuldade do Cássio com a bola no pé. Enorme, 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 enorme. Não tem como. Muito, muito difícil pro Cássio. E aí que entra o desafio. O Vitor Pereira vai tirar o Cássio, vai pôr o Ivan? O Ivan foi um cara que já se provou com a bola no pé, até em seleção brasileira, certo? Então assim, a gente vive essa expectativa aí também da questão dos goleiros. O quarto desafio é a questão do ambiente do Corinthians, a pressão que se tem no nosso clube, principalmente com a chegada dos reforços, a expectativa por um título. O quinto desafio é a questão da força do Corinthians dentro da arena, dentro e fora, tá? Porque em um dado momento, com o Silvinho, o Corinthians não vencia em casa, só vencia fora, e depois inverteu, só vencia em casa e fora de casa era um time inofensivo. Não conseguia os 3 pontos por nada, tá? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio também. Dentro de casa tem que fazer o seu papel, tá? O Corinthians é favorito contra qualquer clube dentro da arena. E fora tem que, pelo menos dificultar. Tem que competir, tá? Então é um desafio aí que eu vejo como mais um aí pro Vitor Pereira. E o último, que a torcida, vai concordar 100%, é acordar o Luan. Certo? Dá um 220 aí no Luan, falar, irmão, vamos, preciso de você, tem que jogar a bola, tá? Esse desafio já passou aí por diversos técnicos, o Thiago Nunes tentou, o Coelho, o Mancini, o Silvinho, tá? O Lázaro deu uma oportunidade para ele agora e vai cair no colo do Vitor Pereira, tá? Para ele tentar recuperar o futebol do Luan. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual desafio será mais complicado para o Vitor Pereira no comando do Corinthians? E aí, uma atualização importante, rapaziada, é sobre a data de chegada do Vitor, tá? A gente vivia a expectativa dele chegar amanhã, sexta-feira, aqui em São Paulo, mas não.
tá? Ele já mudou a informação do Marcelo Braga também, do pessoal do Globo Esporte. Ele chega segunda-feira, tá? Então não deve acompanhar o jogo entre Corinthians e Bragantino no domingo, 11 da manhã, na Neoquímica Arena, tá? O Vitor Pereira chega na segunda, dia 5, juntamente com mais 5 membros da comissão. John, quais são os cargos? Não sabemos, tá? A ideia é que sejam 2 auxiliares, 1 preparador físico e 2 analistas de desempenho. Mas isso não é confirmado ainda, tá? Não está confirmado. Ele desembarca dia 5 aqui em São Paulo, tá? Não, na verdade dia 5 é o clássico contra o São Paulo. Ele desembarca segunda-feira. Tá? Vou até confirmar aqui a data para vocês que eu tinha falado errado. Ele desembarca segunda-feira, dia 28 de fevereiro. E faz a estreia dia 5 de março contra o São Paulo. Certo, família? Confirmada então a data de chegada do Vitor Pereira em São Paulo. E aí, sobre essa questão do Luan, sobre o Vitor Pereira, o atacante Kelvin, tá? Que já jogou aí no São Paulo, jogou no Vasco, também no Palmeiras, se eu não me engano, tá? Ele estava aí no Porto de Portugal, trabalhou com o Vitor Pereira. Inclusive, um dos vídeos aí que mais viralizou do Vitor Pereira nos últimos dias é o gol do Porto contra a equipe do Benfica, que o Jorge Jesus fica de joelhos, tá? Ele toma um gol no finalzinho ali, nos acréscimos, e aí o Jorge Jesus desaba, o Vitor Pereira sai comemorando e tudo mais, um gol do atacante Kelvin. O Kelvin deu uma entrevista falando sobre a importância daquele gol e tudo mais, que o Vitor Pereira apostou nele naquele momento. Ele falou sobre a comemoração, que o Vitor Pereira, abraçou os jogadores, foi fechado ali com o elenco, que ele tinha essa característica, um ótimo relacionamento dentro do vestiário, certo? O Kelvin falou, hoje ele é um cara muito mais experiente, muito, tá? No sentido de estar acostumado com a pressão, que ele teve muita pressão na Turquia, soube trabalhar bem isso. Então o Kelvin acha que ele vai se dar muito bem aqui no Corinthians, com essa questão da pressão, de resultado e tudo mais. E que ele sabe lidar com o jogador, tá? No sentido de ter um bom vestiário. Ele falou, o Vitor Pereira faz o jogador se sentir importante. Isso é essencial dentro de um clube. E o Kelvin, tá? Completou com uma informação, pra mim, muito boa. Ele falou, ele é muito pilhado, muito intenso. O Luan, do Corinthians, que é meu amigo, tá? Essas palavras do Kelvin, joguei com ele nas seleções de base, o estilo de jogo é esse. Ele foi o rei da América jogando dessa forma. No Corinthians, ele não conseguiu se adaptar pela intensidade. E pode ter certeza que agora vai aumentar essa intensidade. Conhecendo os dois, o Vitor e o Luan, acredito que ele vai ter oportunidades. Eu, por exemplo, já falei diversas vezes que seria a última chance do Luan, a última oportunidade. E, cara, essa é a minha expectativa. Do Luan voltar a jogar bola com o Vitor Pereira. O Kelvin deu mais um voto de confiança, tá? Espero que aconteça. Espero de verdade, cara. De verdade que o Luan volte a jogar bola com o Vitor Pereira. Porque, tá difícil, viu? Tá complicado. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E agora, o Luan vai ou não vai pra frente? Bom, outro jogador que comentou aí sobre o Vitor Pereira foi o atacante João Félix, tá? Do Atlético de Madrid, que ele tava jogando ontem, né, na Champions, Atlético de Madrid e Manchester United. Foi 1-1 o jogo. O João Félix fez o gol do Atlético de Madrid, ainda na primeira etapa. E aí, na entrevista para TNT Sports, ele falou sobre essa onda de treinadores portugueses chegando no futebol brasileiro. Falou sobre o Jorge Jesus, que fez um bom trabalho. Depois o Abel, tá, que veio pro Palmeiras e fez um trabalho melhor ainda. 2 Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. E aí ele comentou, vi que ontem, por exemplo, o Vitor Pereira fechou com o Corinthians. O Botafogo queria o Luiz Castro, mas não deu certo. E aí ele falou, há de se dar o valor aos treinadores portugueses, pois temos técnicos muito bons, que conseguem colocar a equipe no nível máximo e devemos apostar neles. Vou tomar uma água aqui. Então, assim, eu gostei, fiquei muito feliz do João Félix ser um cara que tá atento, tá, a esses movimentos do futebol. Ele é um cara português. Viu os técnicos do país dele vindo pro Brasil, tendo trabalhos de sucesso, e é um cara que tá ali acompanhando.
Sobre o Vitor Pereira, não falou nada demais. Ele viu que o Vitor Pereira fechou com o Corinthians e acredita que vai fazer um bom trabalho, tá? Ele apostou aí nos técnicos portugueses, mas sem muita resenha aí com o João Félix, foi só isso aí de estar acompanhando o futebol brasileiro. Cara, eu acho que com essa leva de treinadores portugueses, isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Essa visibilidade, né? Nessa questão que eu falo. Tipo assim, os jogadores europeus vão começar a olhar, pô, por quê que os treinadores daqui estão indo pra lá? O Paulo Souza era treinador da seleção da Polônia, né, se eu não me engano. Veio pro Flamengo. Por quê? O pessoal vai começar a olhar. Pô, o cara treinava o Lewandowski, agora vai vir treinar o Flamengo. Quem que é o Flamengo? Quem que é o Corinthians que fechou com o Vitor Pereira? Vitor Pereira que tava pra ir pra Premier League, pro Everton da Inglaterra, veio pro Corinthians. Por quê? Certo? Então, eu acho que aumenta essa visibilidade e é muito, muito positiva para os clubes brasileiros. Certo? Comentem aí, família, a opinião de vocês. Bom, a Gaviões da Fiel, tá? Maior torcida organizada do Corinthians, convocou um protesto pro dia 12 de março, tá? Sem ser nessa semana, na outra, no sábado, às 11 da manhã. No Parque São Jorge, que é onde fica aí a diretoria do Corinthians na maior parte do tempo. O ônibus vai sair da sede da Gaviões às 10 da manhã e o protesto está marcado para as 11, tá? Sai às 10 da sede, chega às 11 lá no Parque São Jorge para protestar contra o Roberto de Andrade. A torcida quer a demissão do nosso diretor de futebol, Roberto de Andrade, por diversos motivos citados, tá? A permanência do Silvinho, a falta de organização do profissional. Assim, pô, infelizmente, o Gaviões tem razão. Pô, John, infelizmente? Sim, eu queria que a gente tivesse um diretor competente. Queria muito. O Corinthians não precisaria estar passando por isso. Mas o Roberto de Andrade simplesmente é um cara que não tem a competência para estar no cargo de diretor de futebol do Corinthians. Ou tem a competência e não tá nem aí. Essa é a sensação que eu tenho. Que ele não tá nem aí pro Corinthians. Nem aí, sabe? Vai fazendo cagada. Pô, só de manter o Silvinho, pra mim, já é a maior das cagadas possíveis. Fora que a Gaviões tem outros pontos aí a serem protestados, como, por exemplo, questão com empresários, com elenco esportes, questão de fatia de jovens do elenco do Corinthians. Pô, vendeu o Guilherme Arana e o Malcom, tá? O Malcom e o Guilherme Arana. O Corinthians fica com a fatia menor, passa a fatia para empresário sem mais nem menos, sem explicação para a torcida, sem vantagem para o clube, e nada disso é explicado. Nada disso é explicado, certo? Então assim, pô, se a gente for pegar na ponta do lápis, meu Deus do céu, o trabalho dele é muito fraco. Muito, muito fraco, absurdo de fraco. E eu concordo com a Gaviões da Fiel nesse ponto, de que o Roberto de Andrade, né, tem que sair do Corinthians. Quero saber a opinião da Fiel Torcida, tá? Porque pra mim uma situação complexa, que envolve André Sanches, envolve o Alessandro, o próprio Duílio. O Duílio, que era diretor de futebol na gestão do Andrés, e aí assume como presidente. O Roberto de Andrade, que era o presidente de 2015 a 2018, volta como diretor. Então assim, só vai girando, mas fica naquela cúpula ali. Fica entre eles. Tá? Então assim, não acho que o Duílio vá retirar o Roberto de Andrade nesse momento, porque um ajuda o outro ali dentro, tá? Mas eu, John do Timão, sou a favor da saída do Roberto de Andrade, porque até agora, com um pouco mais aí de um ano à frente do Corinthians como diretor, foi um cara que não se mostrou competente para tal função. Comentem aí, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, peço que se inscrevam, rapaziada, e deixem um like para fortalecer o John do Timão. Notícia de última hora, rapaziada, do pessoal do UOL Sport, tá? O Bruno Andrade, um cara assim, um colunista do UOL e setorista do Corinthians, pô, sensacional. Acho o trabalho dele assim muito interessante. Trouxe que o Vitor Pereira, numa primeira conversa já com o Corinthians, indicou o nome do Diego Rossi
para o Corinthians contratar. John, quem é o Diego Rossi? Atacante uruguaio, tá? Atacante uruguaio, 23 anos, joga como ponta e como um jogador mais centralizado. A gente pode ter uma referência bem básica, assim, ó. Considerem o que eu tô falando, bem básica, do Roger Guedes, que é um ponta, mas que pode jogar centralizado. O Diego Rossi teria essas características, pode jogar centralizado, mas se cair de ponta, joga também, tá? Uruguai, 23 anos, falei. Atualmente tá no Fenerbahçe, tá? Da Turquia. Quando o Vitor Pereira era treinador do Fenerbahçe, ele pediu a contratação do Diego Rossi. Diego Rossi estava no Los Angeles FC, na MLS. O Vitor Pereira pediu a contratação dele. O Fenerbahçe pegou ele por empréstimo, com a compra obrigatória em 6,5 milhões de euros, dá quase 40 milhões de reais. Contratou o cara, certo? Agora o Vitor Pereira vem pro Corinthians e falou, ó, o Corinthians já apresentou a situação do Diego Costa, o Vitor Pereira está avaliando, só que ele já falou, ó, de antemão, se eu fosse contratar um atacante hoje, seria o Diego Rossi, que é um cara que eu tenho a confiança e ponto. Confio nele, se for para contratar, é o Diego Rossi. E aí o Corinthians já falou, ó, beleza, então vamos avaliar pelo menos a situação dele, para dar um parecer para você. Ó, a gente tem condições, ou não tem condições, já vamos ver. Ponto importante, o Flamengo é forte concorrente nessa contratação. Inclusive o Flamengo já buscou informações há um bom tempo, tá, sobre o Diego Rossi, buscou abrir uma negociação, não sei em que pé está a situação do Flamengo com o Diego Rossi, mas já existe essa situação do Flamengo com o atacante uruguaio. O Corinthians entraria como concorrente do Flamengo por indicação do Vitor Pereira. Ponto principal para mim, questão financeira. O Fenerbahçe aceitaria emprestar o Diego Rossi para o Corinthians? Ou gostaria de vender o atleta? Se for vender, o Corinthians, pelo amor de Deus, está sem condições financeiras de contratar esse atacante. Se for por empréstimo, beleza. Qual que é a força do Corinthians nesse momento de negociação? O Vitor Pereira. Foi um treinador que já trabalhou com ele, pediu a contratação dele para o futebol turco e agora pede a contratação dele para o Corinthians. Se der certo, por essa... Não que é por isso, mas assim, teria a influência do Vitor Pereira nessa contratação, certo? Então, se o Fenerbahçe aceitar emprestar o jogador, eu acho que o Corinthians é forte concorrente. Caso contrário, se o Fenerbahçe quiser dinheiro, quiser vender o jogador, aí fica complicado, viu? Aí o Flamengo é o principal destino aí que pode acontecer pro Diego Rossi, mas vou manter vocês atualizados, tá? Sobre esse atacante. Para mim seria uma ótima contratação. Jovem, 23 anos, uruguaio, então conhece o nosso continente, para uma Libertadores, por exemplo. E assim, é um cara que já rodou, foi jogador do ano no ano passado lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos. Então assim, gosto muito do nome do Diego Rossi, mas é um jogador caro e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês contratariam o Diego Rossi para a equipe do Corinthians? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!